Eu nunca fui o tipo de mulher que grita. Nunca fui aquela que bate o prato na mesa, que levanta a voz no meio de uma discussão, que chora na frente de todo mundo para mostrar o quanto está sofrendo. Não, eu sempre fui do silêncio, do olhar, da pausa longa antes de responder. Minha mãe dizia que eu tinha nascido com paciência de santa e coração de pedra ao mesmo tempo, que eu sentia tudo, mas não deixava nada aparecer fácil. Durante a maior parte da minha vida, eu encarei isso como um dom. Depois comecei a entender que as pessoas ao meu redor encaravam isso como fraqueza. Eu me chamo Marlene, tenho 58 anos. Moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa casa que eu mesma comprei, num bairro tranquilo, com uma varanda que eu reformei aos poucos ao longo de anos, comprando uma planta aqui, um vaso ali, um banco de madeira que lixei e pintei, num domingo de manhã, enquanto o bairro ainda dormia. Aquela varanda é minha, cada centímetro dela. Eu não tenho marido. Tive um por 22 anos, mas esse é outro capítulo. O que importa agora é o que aconteceu no ano passado. O que aconteceu quando as pessoas que eu mais amava na vida decidiram juntas, sem me consultar, que eu não tinha mais nada a perder, que eu era descartável, que podiam fazer o que quisessem porque, afinal, o que eu ia fazer? Eu precisava que eles acreditassem nisso, precisava que eles se sentissem completamente seguros, porque só assim o que veio depois teria o peso que precisava ter. Vou começar pelo começo. Não pelo começo bonito, não pela história que eu contava nas festas de família, com sorriso no rosto. Pelo começo real. Pelo começo que eu guardei dentro de mim por tanto tempo que às vezes eu me esquecia que ele existia. Eu trabalhei a vida inteira. Comecei aos 16 anos numa farmácia de bairro, contando comprimidos, organizando prateleira, atendendo o senhor e senhora com uma paciência que ninguém me ensinou, que simplesmente estava em mim desde sempre. Trabalhei nessa farmácia por 7 anos. Quando saí, já era a funcionária mais antiga, a mais confiável, a que o dono chamava quando tinha problema com o estoque, com o fornecedor, com qualquer coisa que precisasse de alguém que pensasse antes de agir. Saí porque casei. Casei com Renato aos 23 anos. Ele tinha 27. Trabalhava como técnico em manutenção de equipamentos industriais. Tinha um sorriso fácil e uma lábia ainda mais fácil. Eu gostava dele de verdade. Achei que ia durar para sempre. Durou o suficiente para me dar 2 filhos e me ensinar que existem homens que só ficam enquanto a vida está fácil. Mas Renato não é o assunto aqui. O assunto são os filhos que eu criei depois que ele foi embora. Lucas e Fernanda. Lucas nasceu em 1992. Fernanda em 1995. Quando Renato saiu de casa, Lucas tinha 12 anos e Fernanda tinha 9. Eu tinha 34 anos, nenhuma poupança, uma casa alugada e 2 crianças me olhando como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que tinha começado a desmoronar. E eu fui. Eu me tornei sólida porque não tinha escolha. Voltei a trabalhar, desta vez numa distribuidora de alimentos no setor administrativo. Fazia contas, organizava pedidos, resolvia problemas de entrega. Ganhava o suficiente para pagar o aluguel, a escola das crianças e colocar comida na mesa. Não sobrava quase nada. Mas nunca faltou o essencial. Nunca. Essa palavra, essencial, eu repito com cuidado porque ela importa. Não estou dizendo que dei tudo de melhor. Não viajávamos nas férias. Não tínhamos carro por anos. O tênis de marca que o Lucas queria ficou esperando até eu conseguir pagar. A festa de 15 anos da Fernanda foi numa chácara alugada com amigos que trouxeram a comida, numa vaquinha organizada pela minha cunhada Dora. Mas os 2 foram à escola todos os dias. Os 2 fizeram cursinho. Os 2 entraram na faculdade. Os 2 se formaram. Isso não foi sorte. Isso foi eu, acordando às 5:30 da manhã por mais de 20 anos. Lucas se formou em administração de empresas pela Unesp. Conseguiu um emprego bom logo depois de formado, numa empresa de logística, e foi crescendo. Hoje é gerente de operações, ganha bem, mora num apartamento no Jardim América, com a esposa, a Sabrina,
e os 2 filhos, o Miguel e a Isabela. Fernanda se formou em pedagogia, deu aula por alguns anos, depois fez pós-graduação em gestão escolar e hoje é coordenadora pedagógica numa escola particular aqui em Ribeirão mesmo. Mora perto de mim a uns 3 quilômetros com o marido, o Cláudio, e a filha deles, a Valentina. Eu olho para essa descrição e durante muito tempo me enchi de orgulho. Eu fiz isso. Com as mãos, com as horas, com o cansaço. O que eu não percebi, ou melhor, o que eu percebi, mas tentei ignorar por anos, é que em algum momento no meio dessa trajetória, os meus filhos começaram a me enxergar de uma forma diferente da que eu esperava. Não como a mulher que os criou, como a mulher que estava sempre disponível, como a mulher que estava sempre lá, que nunca dizia não, que reorganizava a própria vida para caber nos planos deles, que aparecia quando chamavam e desaparecia quando não precisavam dela. Como uma peça que nunca falhava. E peças que nunca falham, a gente esquece que existem. A gente só lembra quando param de funcionar. O primeiro sinal, o que eu poderia ter encarado como aviso, se não tivesse me convencido de que estava exagerando, aconteceu num almoço de aniversário do Miguel, o neto mais velho do Lucas. O Miguel fez 7 anos em março de 2022. Eu levei presente. Bolo que eu mesma fiz. Brigadeiro que eu mesma enrolei. Passei a manhã inteira cozinhando porque a Sabrina tinha me dito que ia ser um almoço pequeno, só família. Cheguei às 11 da manhã, como a Lucas me pediu. Ajudei a montar a mesa, organizei os doces, brinquei com as crianças no quintal. Quando chegou a hora do almoço, eu me sentei na ponta da mesa. Não foi uma escolha. Simplesmente foi o lugar que sobrou. A mesa estava cheia, os pais da Sabrina no centro, os irmãos dela com os filhos, o Lucas na cabeceira, a Sabrina ao lado dele. Eu na ponta, próxima à porta da cozinha, de frente para a parede. Não disse nada. Comi. Conversei com quem estava perto. Cantei parabéns. Assisti o Miguel abrir os presentes, que eram muitos e grandes e embalados em papel colorido brilhante. O meu presente, um jogo de Lego que eu sabia que ele queria porque tinha passado uma tarde inteira pesquisando o que crianças de 7 anos gostavam, ficou no final da pilha. O Miguel abriu, agradeceu sem olhar para mim e passou para o próximo. Na hora de ir embora, o Lucas me acompanhou até o portão. Obrigado por ter vindo, mãe. Foi bom ter você aqui. Eu sorri. Disse que tinha adorado. Entrei no meu carro, liguei o motor, saí. Na esquina, parei no sinal vermelho e fiquei pensando na frase dele. Foi bom ter você aqui. Como se eu fosse uma convidada. Como se minha presença no aniversário do meu neto fosse um favor que eu tivesse feito a eles e não algo natural, não algo que fosse parte da vida de uma família. Passei o resto do dia com aquela frase na cabeça. Ainda assim, convenci a mim mesma de que estava exagerando. O segundo sinal foi com a Fernanda, 3 meses depois. Ela me ligou numa segunda-feira de manhã, enquanto eu ainda estava tomando café, e foi direto ao ponto, do jeito dela, sem rodeio. Mãe, a gente está precisando de você essa semana. Você pode ficar com a Valentina de terça a quinta? A Cláudio viaja a trabalho e eu tenho uma semana pesada. Eu disse que podia. Claro que podia. A Valentina tinha 5 anos, era esperta, comunicativa, uma criança fácil de estar perto. Eu adorava ficar com ela. Fiquei. Terça, quarta, quinta. Levei à escola, busquei, dei lanche, fiz jantar, dei banho, coloquei para dormir. Dormi lá os 3 dias. Não reclamei de nada. Na sexta, a Fernanda voltou para casa. Entrou, deu um beijo rápido na Valentina, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto trocar de roupa. Quando voltou, estava com o celular na mão digitando. Mãe, obrigada. Você foi um anjo. E era isso. Não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu precisava de alguma coisa. Não me ofereceu sequer um copo d'água depois de 3 dias cuidando da filha dela. Pegou a Valentina no colo, foi para a cozinha e começou a preparar o jantar como se eu já tivesse ido embora. Eu fui embora. No caminho de volta para casa, não fiquei com raiva. Fiquei com uma sensação estranha,
como quando a gente perde alguma coisa pequena e fica o dia inteiro tentando lembrar o que era. Levou uma semana para eu nomear o que era. Era a sensação de não existir, mas foi o que aconteceu em outubro que mudou tudo. Outubro de 2022. Eu tinha juntado dinheiro por 3 anos para reformar o banheiro da minha casa. Não era uma reforma cara, era uma reforma necessária. O revestimento estava descascando, o box tinha infiltração, o vaso estava velho e com problemas. Eu tinha o dinheiro, tinha o orçamento, tinha marcado com um pedreiro de confiança para começar na segunda semana de outubro. Na primeira semana de outubro, o Lucas me ligou. Mãe, preciso te pedir um favor grande. A empresa dele tinha uma oportunidade de fechar um contrato importante, mas precisava de um aval de garantia para um empréstimo. O imóvel da empresa não era suficiente como garantia. Ele precisava usar o meu nome, a minha casa. Eu ouvi tudo. Fiz as perguntas certas. Quanto era o empréstimo? Qual era o risco? Em quanto tempo seria pago? O que acontecia se a empresa não conseguisse honrar o compromisso? Ele respondeu tudo com aquela segurança de quem está acostumado a convencer pessoas em reuniões. Me disse que o risco era baixo, que o contrato era certo, que em 12 meses estaria tudo resolvido. E então ele disse uma coisa que ficou gravada em mim como uma marca. Mãe, você não tem nada a perder. A casa está quitada, você mora sozinha, não tem filho pequeno, não tem despesa grande. Se por algum acidente der errado, você ainda tem onde morar e tem sua aposentadoria. Você está numa posição confortável. Você não tem nada a perder. Eu fiquei em silêncio por um momento. Ele continuou, a voz mais suave, mais próxima. A gente nunca precisou tanto de você quanto agora, mãe. Você sempre esteve lá pra gente. Está lá agora também? Eu disse que ia pensar. Desliguei o telefone. Fui para a varanda. Sentei no banco de madeira que eu mesma tinha lixado e pintado. Olhei para as plantas que eu mesma tinha escolhido, uma a uma, ao longo dos anos. E pensei naquela frase. Você não tem nada a perder. Ele estava errado. Eu tinha tudo a perder. Só que ele não sabia o que eu tinha, porque nunca tinha parado para olhar. Naquela noite eu não dormi bem. Fiquei na cama com os olhos no teto, deixando os pensamentos virem sem forçar nada. É um hábito que desenvolvi com o tempo, essa coisa de não lutar contra o que está chegando, de deixar assentar, até que a resposta apareça por conta própria. A resposta que apareceu não foi sobre o empréstimo, foi sobre mim. Eu percebi que tinha passado os últimos anos me tornando invisível de forma tão gradual que nem eu mesma tinha notado direito. Não foi uma decisão consciente. Foi uma erosão lenta, aquele tipo de coisa que acontece quando a gente prioriza tantos outros que um dia olha no espelho e não se reconhece. Eu tinha parado de falar sobre os meus sonhos porque ninguém perguntava. Tinha parado de contar sobre o meu dia porque quando eu começava, alguém mudava de assunto. Tinha parado de recusar pedidos porque recusar gerava tensão. E eu detestava tensão. E era mais fácil dizer sim e reorganizar a minha vida do que aguentar o desconforto de um não. Cada sim que eu tinha dado ao longo dos anos tinha me tornado um pouco menor. E agora o meu filho estava me pedindo que eu colocasse a única coisa concreta que eu tinha conquistado na vida, a minha casa, como garantia de um empréstimo que ele mesmo havia admitido que carregava risco, e justificando o pedido com a informação de que eu não tinha nada a perder. Naquela madrugada, deitada na escuridão do meu quarto, eu tomei uma decisão. Não vou contar ainda qual foi. Só vou dizer que foi naquele momento que tudo começou a mudar. Que a Marlene que acordou na manhã seguinte não era a mesma que tinha ido dormir. Na manhã seguinte, liguei para o Lucas antes mesmo do café. Ele atendeu na segunda chamada, a voz ainda um pouco grossa de sono. Lucas, eu pensei no que você me pediu. Ele ficou em silêncio, esperando. Eu senti a expectativa dele pelo telefone, quase palpável. Eu não vou assinar. Uma pausa. Mãe? Deixei ele continuar. Mãe, eu expliquei o risco. É baixo.
Eu não pediria isso se não confiasse. Eu sei que você explicou. E eu entendi. E a minha resposta é não. Mas por quê? Você não tem... Eu interrompi com calma, sem elevar a voz. Lucas, eu tenho muito a perder. Você não sabe o que eu tenho porque nunca parou para perguntar. Mas eu sei. E a minha resposta é não. Ele ficou em silêncio de novo. Um silêncio diferente desta vez. Mais denso. Tá bem, mãe? Tudo bem. Desligou. Eu fui fazer o meu café. As mãos não tremeram. O que veio depois foi previsível se eu tivesse pensado direito no assunto. Mas aconteceu tão depressa que até eu, que achava que estava preparada, precisei de alguns dias para processar. O Lucas não me ligou por 2 semanas. A Sabrina, que me mandava mensagem às vezes, parou de mandar. A Fernanda me ligou 5 dias depois da minha recusa, num tom casual demais para ser casual. Mãe, você topou ajudar o Lucas? Não. Ah, por quê? Porque eu não quero. Ela ficou quieta por um segundo. Mãe, ele está precisando. É família. Família. A palavra caiu entre nós como uma pedra no poço. Eu sei que é família, Fernanda. E é exatamente por isso que eu tenho o direito de dizer não sem precisar me justificar. Ela desligou logo depois, com um tom seco que me disse mais do que qualquer argumento. Eu fiquei sentada com o telefone na mão, olhando para a tela escura. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti culpa. Senti clareza. A reforma do banheiro começou na 2ª semana de outubro, como planejado, enquanto o pedreiro quebrava o revestimento antigo. Eu, sentada na sala tomando café e ouvindo o barulho da obra, recebi uma mensagem da Sabrina. Marlene, acho que você devia repensar. O Lucas está muito estressado. Você sabe o quanto ele fez por você ao longo dos anos. Eu li a mensagem 2 vezes. Depois fechei o celular, botei na mesa e fui perguntar ao pedreiro se ele queria mais café. O que o Lucas tinha feito por mim ao longo dos anos. Eu fiquei nessa frase o resto do dia, não de raiva, mas de uma curiosidade genuína, tentando me lembrar o que era, tentando construir mentalmente uma lista do que o Lucas tinha feito por mim. Não o que eu esperava, não o que eu sonhava, não o que qualquer filho deveria fazer, o que ele de fato tinha feito. A lista era curta, muito curta. Nos 3 meses que se seguiram ao meu não, o convívio familiar esfriou de um jeito que eu não tinha previsto na intensidade. Não era guerra declarada. Era algo mais sutil e por isso mais cruel. Eu havia me tornado ainda mais invisível do que antes. Recebi um convite de voz para o aniversário de 40 anos da Sabrina, mandado numa quinta-feira para um evento de sábado, com uma mensagem de grupo que incluía 40 e tantas pessoas. Fui. Claro que fui. Levei presente, me vesti bem, cheguei no horário. Cumprimentei todo mundo. Sentei na mesa que indicaram. Durante as 3 horas que passei lá, o Lucas me cumprimentou 2 vezes. A Sabrina, nenhuma além do obrigado pela vinda quando eu fui embora. Na saída, cruzei com a mãe da Sabrina, a dona Vera, uma mulher pequena e direta que eu nunca tinha tido muita intimidade. Ela me olhou com aquele jeito de quem sabe mais do que deveria saber. Você está bem, Marlene? Estou, obrigada. Ela me olhou por mais um segundo. Que bom. Você merece estar. E foi embora. Fiquei parada na calçada por um momento, processando aquela frase simples. Ela sabia de alguma coisa, não sei o que, não sei quanto, mas sabia. Em novembro, o Cláudio, marido da Fernanda, me mandou mensagem diretamente. Isso foi incomum, porque o Cláudio raramente me contatava por conta própria. Marlene, posso ser direto? Pode. A Fernanda está magoada com você. Acho que vocês precisam conversar. Eu entendo. Se ela quiser conversar, pode me ligar. Não foi o que ele queria ouvir, claramente, mas era a única resposta que eu tinha. A Fernanda não me ligou. Eu não liguei para ela. Esperei. O Natal daquele ano foi diferente de todos os outros. Por quase 30 anos o Natal tinha sido na minha casa. Eu cozinhava, eu decorava,
Eu comprava os presentes dos netos, eu organizava a ceia, eu recebia todo mundo e cuidava de cada detalhe para que a festa fosse boa. Em dezembro daquele ano, não recebi convite nem mensagem. Fiquei em casa. Fiz uma ceia pequena para mim. Frango assado, farofa, uma saladinha. Abri uma garrafa de vinho que estava guardada há meses. Sentei na varanda com a mesa posta só para mim e ouvi o barulho das casas vizinhas, as músicas, as risadas, as crianças. E sabe o que senti? Não foi tristeza, ou pelo menos, não só tristeza. Foi a estranha e perturbadora sensação de que eu estava, finalmente, presente em mim mesma. Que aquela mesa, aquela noite, aquele silêncio eram meus. Que ninguém ia me interromper. Ninguém ia me pedir nada. Ninguém ia me ignorar enquanto eu falava. Que eu podia simplesmente existir. Janeiro chegou com um calor pesado, daquele tipo que deixa Ribeirão parada no meio da tarde. Eu tinha começado a só fazer caminhadas de manhã cedo, antes das 7, quando o asfalto ainda não estava em brasa. Foi numa dessas caminhadas que reencontrei a Célia Aparecida Moreira. A gente tinha sido colegas de trabalho na distribuidora, anos antes, e tinha perdido o contato quando ela mudou de emprego. Me viu na calçada, gritou meu nome do outro lado da rua, atravessou sem nem olhar para o carro que freou. Marlene do céu, quanto tempo! Foi assim que começou. A gente tomou café naquele dia numa padaria perto de casa e ficou 2 horas conversando. Ela tinha passado por um divórcio difícil, tinha reconstruído a vida, estava mais leve do que eu lembrava. Me fez perguntas de verdade. Ouviu as respostas de verdade. Saí daquele café com uma coisa estranha no peito. Levei um tempo para reconhecer o que era. Era a sensação de ter sido vista. A Célia me apresentou para um grupo de caminhada que ela tinha. Mulheres entre 40 e 60 e poucos, todas com histórias parecidas, todas num momento de reconstrução. Começamos a nos encontrar 3 vezes por semana de manhã. E o que era caminhada virou café depois da caminhada. E o café virou almoço uma vez por mês. E o almoço virou amizade de verdade. Eu fui me lembrando de quem eu era quando não estava sendo necessária para alguém. Voltei a ler. Tinha parado de ler romances havia anos, sempre com a desculpa do cansaço. Comecei de novo, um livro por mês, depois 2, depois 1 por semana nos dias em que eu tinha mais tempo. Voltei a cozinhar por prazer, não por obrigação. Comecei a testar receitas novas no fim de semana, coisas que nunca tinha tentado, massas frescas, pães de fermentação natural, um curry que ficou horrível na primeira tentativa e ótimo na terceira. Comecei a planejar uma viagem. Nunca tinha viajado sozinha. A ideia sempre me pareceu solitária demais. Mas conversei sobre isso com a Célia, que tinha viajado para Florianópolis sozinha no ano anterior e não parava de falar como tinha sido libertador. Escolhi Gramado. 3 dias em julho, hotel pequeno e charmoso que encontrei depois de 2 horas de pesquisa, roteiro feito por mim, sem precisar negociar com ninguém. Quando contei para Fendona, a Fernanda, numa das poucas conversas que tivemos naquele período, ela ficou em silêncio por 1 segundo. Sozinha? Sozinha. Mãe, você vai ficar bem? Eu sorri, não de ironia, mas de uma ternura genuína pela pergunta. Vou ficar mais do que bem, Fernanda. Em março, Lucas me ligou. Eu estava na cozinha fazendo aquela massa fresca que eu tinha aprendido, com farinha de semolina e ovos caipiras, e uma paciência que eu não teria tido 1 ano antes. Atendi com as mãos ainda enfarinhadas. Mãe, como você está? Estou bem. E você? Estou mais ou menos. Esperei. Ele continuou, a voz diferente da última vez. Menos segura, mais real. O contrato não fechou. A empresa está num momento difícil. Fui rebaixado de cargo. A Sabrina e eu estamos passando por uma fase complicada. Eu sinto muito, Lucas. Silêncio. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. Outra pausa, mais longa. Pelo que eu disse, que você não tinha nada a perder. Eu não devia ter falado assim. Eu estava pensando só em mim, na empresa,
no contrato. Eu não pensei em você. Acho que tem um tempo que eu não penso em você, como pessoa. Como alguém que tem vida, que tem sonhos, que tem coisas que importam. Eu fiquei ouvindo sem interromper. Não sei quando isso começou, mas eu percebi essa semana que quando tudo começou a desmoronar aqui, a primeira coisa que pensei foi em te ligar. Porque você sempre resolveu, sempre teve a resposta. E aí eu percebi que eu estava tratando você como uma ferramenta, não como minha mãe. A massa esperava na bancada. O silêncio entre nós tinha uma qualidade diferente de todos os outros silêncios que tínhamos compartilhado nos últimos meses. Lucas, eu te amo. Isso nunca mudou. Mas você estava certo numa coisa. Eu tinha muita coisa a perder. Eu tinha a minha dignidade, a minha presença aqui dentro de mim mesma. E eu estava perdendo isso aos poucos, todos os dias. Cada vez que eu dizia sim quando precisava dizer não. Cada vez que eu reorganizava a minha vida para caber nos planos de todo mundo. E ninguém reorganizava nada para caber em mim. Ele ficou quieto. Eu não quero mais isso, Lucas. Não quero ser a mãe que está sempre disponível, mas nunca é vista. Quero ser vista. Quero que você me ligue, não porque precisa de alguma coisa, mas porque quer saber como estou. Quero ser convidada para o aniversário do meu neto, não na ponta da mesa, perto da porta da cozinha, mas com um lugar que diga que eu importo. Mãe, eu não sabia que você sentia isso. Eu sei que não sabia. Mas era a hora de você saber. A conversa com o Lucas abriu alguma coisa. Não resolveu tudo, é importante deixar claro. Não foi uma conversa mágica que consertou anos de invisibilidade, mas foi uma fresta. E às vezes é isso que a gente precisa. Não a porta arrombada, mas a fresta pela qual entra a luz. Começamos a nos falar com mais frequência. Não toda semana, mas com uma regularidade que não existia antes. E quando nos falávamos, a conversa tinha substância. Ele me perguntava como eu estava, o que eu estava lendo, como estava o grupo de caminhada, se eu tinha gostado da viagem para Gramado. Gramado foi em julho. Foram 3 dias que vou guardar para sempre. Acordei todos os dias sem despertador, tomei café no hotel com calma, passei os dias andando pelas ruas de pedra, entrando nas lojas, sentando nos cafés, visitando o museu, assistindo o pôr do sol no lago. Jantei sozinha 2 das 3 noites, com um livro na mesa e uma taça de vinho, e não me senti solitária uma única vez. Me senti inteira. Na última noite liguei para a Célia só para contar que estava bem. Ela disse, eu sabia que ia ser assim. Eu disse, eu também sabia, mas precisava confirmar. A Fernanda foi a mais difícil. Com o Lucas, a fresta apareceu em março. Com a Fernanda levou até maio. Ela apareceu numa tarde de sábado sem avisar, bateu no meu portão quando eu estava na varanda com um livro. Eu fui abrir. Ela estava diferente. Menos organizada do que o costume, cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem. Entrou sem ser chamada. Sentou na cadeira da sala, ficou olhando para as mãos. Eu fiz café. Trouxe 2 xícaras. Sentei em frente a ela. Esperamos um pouco, as 2. Ela começou devagar. Mãe, eu fui ingrata. Não discordei, mas também não apressei. Eu sei que eu fui. E pior, eu achei que estava certa. Eu achava que você era forte demais para precisar de cuidado. Que você era daquele jeito, sabe, que não precisa de carinho, que dá conta de tudo sozinha. E eu usei isso para me desobrigar. Olhei para ela. A Fernanda tinha os olhos da avó, a minha mãe. Aquele castanho escuro que ficava ainda mais escuro quando ela estava emocionada. Mãe, a Valentina perguntou por que a vovó não vinha mais jantar aqui. Ela perguntou se eu tinha feito alguma coisa de errado com você. Uma criança de 6 anos perguntando se ela tinha errado com a avó. Eu senti um aperto no peito. Ela não errou com ninguém, Fernanda. Eu sei. Mas aquilo me fez perceber o que estava acontecendo. Que a minha filha estava notando o que eu não queria enxergar. Que eu estava afastando você sem dizer isso em voz alta. E o pior é que eu estava afastando a avó dela também. Bebemos o café.
Ficamos quietas por um tempo. Depois ela disse: "Você vai me deixar tentar de novo?" Olhei para minha filha, para a mulher em que ela havia se tornando, para a menina de 9 anos que tinha me olhado como se eu fosse a única coisa sólida no mundo. Vou deixar, mas vai ser diferente. Não posso ser só a avó disponível, a mãe coringa, a pessoa que aparece quando precisa e some quando não precisa. Eu preciso ser gente. Preciso que você se interesse por mim, não só pelo que eu faço por você. Ela assentiu. E dessa vez não foi só com a cabeça, foi com os olhos também. Não vou fingir que tudo ficou perfeito depois disso, porque não ficou. Houve recaídas. Houve semanas em que o Lucas sumia de novo e eu precisava dizer alguma coisa. Houve momentos em que a Fernanda me ligava com o tom de quem ia pedir ajuda e eu respirava fundo e esperava para ver se ela também ia perguntar como eu estava. Às vezes ela perguntava, às vezes não. E quando não perguntava, eu dizia antes. Aprendi que impor limite não é um ato único, é uma prática. Como academia, como caminhada, como cozinhar pão. Você faz uma vez, faz de novo, e com o tempo fica mais natural. Não fácil, mas natural. Aprendi também que tem uma diferença enorme entre ser amada e ser necessária, e que durante muitos anos eu havia confundido as duas coisas. Achava que ser necessária era a forma de amor que eu conhecia, que se eu fosse necessária, seria mantida, que se eu fosse útil, seria valorizada. Mas não é assim. Necessidade não é amor, é conveniência. Amor é diferente. Amor aparece mesmo quando você não tem nada para dar. Amor pergunta como você está antes de pedir o que precisa. Amor lembra do seu aniversário sem precisar ser lembrado. Amor reserva um lugar para você na mesa que diz, sem palavras, que você importa aqui. Em setembro, fizemos o aniversário do Miguel de um jeito novo. Lucas me ligou 3 semanas antes. Mãe, a gente está planejando o aniversário do Miguel. Ele vai querer você perto. E eu também. Eu fui. Desta vez, a mesa estava diferente. Não sei se o Lucas arranjou ou se a Sabrina organizou, ou se foi algo que aconteceu naturalmente, mas havia um lugar reservado para mim do lado do Miguel, com uma plaquinha escrita de letra de criança, com aquela caligrafia irregular e adorável de menino de 8 anos. Vovó Marlene. Sentei. O Miguel veio me abraçar antes mesmo de abraçar os amigos. Vovó, eu escolhi o lugar para você. Eu sei, meu amor. Que bom que você lembrou. Você acha que eu ia esquecer? Não. Não ia mesmo. Eu tenho 58 anos. Acordei hoje cedo, antes do sol, sem despertador, como tenho feito nos últimos meses. Fiz café com calma. Reguei as plantas da varanda. Sentei no banco de madeira que eu mesma lixei e pintei num domingo de manhã há mais de 2 anos. O banheiro reformado ficou bonito. Revestimento branco com detalhes em azul, box novinho, iluminação que eu escolhi uma tarde inteira num catálogo. A Célia me manda mensagem às 6h40 toda manhã, perguntando se eu vou à caminhada. Vou, sempre vou. Na semana passada, a Valentina dormiu aqui. Fizemos pipoca, assistimos um filme. Ela dormiu no meu lado da cama com o bracinho jogado sobre mim, como só as crianças dormem, completamente, sem reserva. Às 3 da manhã eu estava acordada, olhando para ela dormir, e pensei em tudo que teria perdido se tivesse dito sim naquele outubro de 2022. Não a casa. A casa seria o menor dos problemas. Teria perdido esse momento, esse exato momento de estar acordada inteira presente, vendo minha neta dormir sem o peso de ter me entregado para evitar um conflito. Eles acharam que eu não tinha nada a perder. Tinham tudo a perder. Tinham eu, e por muito pouco mesmo, não me perderam de vez. Eu não sei o que o futuro guarda. Não sei se o Lucas vai ter recaídas, se a Fernanda vai esquecer de novo, se vai chegar um dia em que eu vou precisar repetir tudo o que já disse com mais firmeza do que hoje. Pode ser que sim. Mas eu sei de uma coisa.
Nunca mais vou me tornar invisível para não incomodar. Nunca mais vou reorganizar a minha vida inteira para caber em espaços que não foram feitos para mim. Nunca mais vou aceitar ser a peça que nunca falha, porque peça que nunca falha não é celebrada, é esquecida. Eu sou gente, tenho história, tenho cansaço, tenho vontades, tenho medos, tenho sonhos que ainda não realizei, e livros que ainda não li, e lugares que ainda não visitei, e conversas que ainda quero ter. Tenho uma varanda com plantas que eu escolhi uma por uma. Tenho uma amiga que me manda mensagem às 6h40 toda manhã. Tenho uma neta que escreveu o meu nome numa plaquinha com letra de criança e reservou um lugar para mim na mesa. Tenho tudo a perder. E é exatamente por isso que eu nunca mais vou deixar ninguém me dizer o contrário. Se essa história tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você conhece uma mulher assim? Todo mundo conhece. Comenta de onde você está assistindo e, se quiser mais histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê na próxima.